então vai já caminhando para terminar a aula. E na página 25 eu vou falar da teologia histórica e da teologia prática ou teologia aplicada. Lembre-se que eu estou falando das disciplinas relacionadas à teologia sistemática que contribuem para a teologia sistemática. Então nós já falamos da exegese, já falamos da teologia bíblica e agora a teologia histórica, na página 25, a teologia histórica. O que é a teologia histórica? A teologia histórica ela vai investigar os debates teológicos que ocorreram na história da igreja. Então, em cada período, a gente vai ter um momento aqui na apostila que eu vou trazer um resumo dos principais períodos na história da igreja, para mostrar a você quais eram os principais teólogos e os principais assuntos. Lógico, de uma forma muito resumida, mas apenas para te dar uma noção do assunto. Então, a teologia histórica ela vai identificar as influências teológicas, culturais, sociais da época de cada momento. Você vai ver que na história da igreja houve momentos em que a Trindade foi atacada, então aí essa doutrina da Trindade foi mais desenvolvida. Houve momentos que a humanidade de Cristo foi mais atacada e teve mais desenvolvimento nessa área, ou a divindade de Cristo, como agora a inspiração. O que nós estamos vivendo agora? Um ataque à inspiração e à autoridade das Escrituras, com relação à soberania de Deus. Então, cada época tem os seus próprios desafios, já disse um pouco sobre isso. E a teologia histórica ela vai mostrar como isso foi debatido, desenvolvido, trabalhado pelos teólogos, respondido pelos teólogos. Então, estudar a teologia histórica nos ajuda a entender o presente. Tem uma frase que eu gostei demais, que eu vi do Francis Schaeffer, que é desse livro aqui, esse livro aqui do Francis Schaeffer, Como Viveremos. Ele cita um outro camarada, né, na verdade, não sei nem pronunciar o nome do outro camarada, deve ser russo. E ele fala o seguinte: quem desvia os olhos do passado perde os dois. Olha só, quem desvia os olhos do passado perde os dois. O que o Schaeffer quer dizer com isso? Quer dizer, se você não olhar para o passado e interpretar o passado corretamente, você perde a visão do presente. A maneira como você pode interpretar o presente é interpretando o passado. A teologia histórica nos ajuda a isso, ela nos dá esse olhar para trás, interpretando o passado, os erros e acertos dos teólogos, os ataques que a igreja sofreu, nos mostra que as heresias que nós vivemos hoje são as mesmas em essência do passado, porém com vestimentas novas, roupagens novas que tentam nos enganar. E aí a gente precisa desenvolver respostas, como eu já coloquei, mais profundas naquilo que somos atacados. E qual é a contribuição da teologia histórica para a teologia sistemática? Toda, ela dá uma visão panorâmica. Por exemplo, a gente vai usar na prolegômena, aí, na introdução à teologia sistemática, o aspecto da teologia histórica, para justamente entender por que nós estamos debatendo. Quando eu falei aí no início que no passado não se questionava a inspiração das Escrituras, e só no século XIX é que começa, de fato, isso ser atacado pelos liberais, isso é uma teologia histórica. Está nos mostrando que a Escritura não era questionada em termos da sua natureza de inspiração pela igreja, mas um caso ou outro, né, muito pouco, mas nada que afetasse a igreja, mas que isso tornou-se depois uma realidade, e é por esta razão que a sistemática hoje trabalha, a partir do século XVIII, XIX, trabalha essa questão de todo esse contexto de teologia histórica e a questão da inspiração das Escrituras. Então a ligação é muito forte. E aí, por último, aí a teologia prática ou teologia aplicada. Qual a relação
disso com a teologia sistemática. O que é teologia prática? O próprio nome já diz, né? Porque é prática. Então, como que onde você vê a teologia prática? Você vê ela no ministério cristão, ou seja, a teologia sistemática, ela vai influenciar a teologia prática, levando os pastores que estudam seriamente a teologia a moldar os seus ministérios teologicamente conforme a Escritura e conforme a boa teologia construída com base na Escritura. O aconselhamento bíblico, de um aconselhamento pastoral, tem que ser moldado pela teologia sistemática, e o aconselhamento é parte da teologia prática. Por quê? Pensa comigo o seguinte: se eu, como pastor, não acredito, vamos imaginar, se eu como pastor não acreditar na queda do homem e nos efeitos da queda e também na redenção do homem, como que eu vou trabalhar o aconselhamento com um crente? E entender onde é a questão dos efeitos da queda e como que é esse processo de redenção do homem, entender que a mente humana, o sentimento humano, a vontade humana, todo o ser nosso foi atingido pela queda. Ou seja, se eu partir de um pressuposto teológico errado no aconselhamento, eu vou aconselhar completamente fora daquilo que a Bíblia ensina. Então, a liturgia, o culto, que é parte da teologia prática, tem que estar envolvida pela teologia sistemática também, como pela teologia bíblica e pela exegese. Estou falando da sistemática mais por causa da nossa disciplina, relacionando aqui. Porque o culto, se ele não for entendido teologicamente, conforme a Bíblia, ele será antropocêntrico e não teocêntrico. E aí é o que mais acontece hoje. As músicas são para o homem, para massagear o ego, expressam promessas que Deus nunca fez. É só vitória, é só vitória, é só vitória. Sabor de mel e assim vai, para citar alguns casos. Então, são cultos ou músicas ou pregações, nada tem a ver com a realidade bíblica e teológica. A ideia de compreender que estamos na presença de Deus e que nós somos servos de Deus e não senhores dele, e que nós devemos adorá-lo com reverência, com coração quebrantado, contrito, mas com gratidão e alegria. Tudo isso tem a ver com a parte prática que é influenciada ou não por uma boa teologia. O ensino, lógico, o ensino na igreja é antropocêntrico ou é teocêntrico? Teologia pastoral, missões, eu vou dar um destaque aqui nas missões e evangelismo. Você percebe que quase 90%, eu diria mais de 90% talvez, da igreja evangélica acha que ser missionário é diferente ou deve ser diferente de ser teólogo. E ser teólogo não é ser missionário. Então veja só, o camarada ou ele é teólogo ou ele é missionário, as duas coisas não. Paulo era o quê? Ele era missionário ou ele era teólogo ou ele era as duas coisas? E quem é que mais expandiu a igreja? A questão é, ser missionário não é diferente, o missionário tem que ser teólogo, no sentido de alguém preparado teologicamente para fazer missões. Porque se ele não for bem preparado na sua mente teologicamente e fazer pelos pressupostos teológicos corretos, ele vai desenvolver uma missiologia completamente fora da Escritura e confiando só em estratégias, em planos, em campanhas e não confiando no Senhor e não fazendo para glorificar a Deus e para honrar a Deus através das missões. Também ser teólogo e não ser evangelista, não ser missionário, faz com que o teólogo seja frio, seja insensível à realidade. Então as duas coisas devem estar unidas. O pastor tem que ser teólogo e missionário. As duas coisas devem estar harmoniosamente envolvidas. Aí na página 26 é o resultado que é dessas disciplinas relacionadas, que é a teologia sistemática.